Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na frente de todos vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre a Educação 5.0, mas antes eu gostaria de agradecer inicialmente ao Luciano, secretário aqui de Educação. Gostaria de agradecer o Anderson também pelo espaço, tá? E agradecer a todos vocês, né, por reservar esse tempinho, por estarem aqui para ouvir um pouco do que eu tenho a compartilhar com vocês. Bom, o tema que eu vou conversar hoje é sobre Educação 5.0. Educação 5.0 é uma coisa que muito se ouve falar, mas a gente fica devendo, às vezes a gente até sabe o que é, mas a gente fica devendo um pouco no sentido de como eu vou aplicar isso, como que eu vou colocar isso na minha escola, como que eu vou engajar meus professores para estar dentro da Educação 5.0. Como eu faço isso? O que é? Então, o meu objetivo aqui hoje é justamente explicar um pouquinho sobre a Educação 5.0 para vocês e dar alguns nortes de como que a gente pode se utilizar dessa ferramenta, né, para com os alunos que nós temos hoje, tá bom? Antes de continuar, gostaria de me apresentar, né? Eu sou o Guilherme, tenho 26 anos, então eu ainda sou novo, tá, na área aí de educação, mas eu atuo há 10 anos como educador, né, trabalhando num movimento diferente, mas igual também, que é dentro de salas makers, dentro de ambientes específicos para criação, para criatividade e assim por diante, tá? Há 2 anos eu tenho a experiência, isso em 10 anos em escola privada, e há 2 anos eu trabalho com escolas públicas, né? Então estamos dentro das escolas. Temos algumas salas específicas para esse tipo de criação, específicas para a Educação 5.0, e então eu vim compartilhar com vocês qual é o avanço que a gente tem, né, junto a essas crianças e junto à escola que tem esse ambiente especializado ou que aderiu a essa função da Educação 5.0, tá? Pode passar, por favor. Bom, enfim, o que é Educação 5.0? Antes da gente conversar sobre o que é Educação 5.0, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui se considera um educador 5.0? Sim. Muitos não, poucos sim, mas eu gostaria de perguntar, ou fazer outra pergunta para vocês. Durante o período de isolamento que nós tivemos aí esses anos atrás, algum de vocês ficou sem trabalhar ou vocês deram um jeitinho para atender aqueles alunos? Deram um jeitinho, né? Ou foi por Meet, ou foi por grupo de WhatsApp, ou foi, sei lá, às vezes por e-mail, em contato com os pais, e aí os pais passavam isso para os alunos. Mas o nosso comprometimento com as crianças foi muito maior, não foi? Algum jeitinho a gente deu para alcançar esses alunos naquele período que nós estávamos de isolamento, que a gente não podia alcançar fisicamente pelas crianças. Então, vocês se utilizaram da tecnologia para alcançar, para chegar até aquelas crianças, tá? E a Educação 5.0, o Educador 5.0, tem esse objetivo: usar a tecnologia como um meio para alcançar a educação, e não, o que nós tínhamos antes na Educação 4.0. A Educação 4.0, ela chegou com o objetivo de trazer tecnologia para dentro da sala de aula, trazer tecnologia para dentro da escola. Mas isso é o suficiente, só trazer a tecnologia? Não é, né? A gente conhece e sabe que se hoje a gente traz uma tecnologia para dentro até de casa, com os filhos, você traz uma tecnologia nova, mas se não tiver embasamento aquilo, se não tiver conteúdo, a criança vai pegar 2 minutinhos e vai deixar de lado. A tecnologia pela tecnologia, ela não é um avanço, e sim a tecnologia com objetivo, com embasamento, tá? Então, por isso, chegou aqui a Educação 5.0. Pode fazer uma pergunta? Olá, Guilherme, meu nome é Eliane. Então, eu acho que a tecnologia é excelente. Eu sou leiga também, bem leiga na tecnologia. Mas ela é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo, se você não souber passar as informações. E eu vejo isso no meu filho, né? Eu vejo hoje
Exatamente. Então é justamente o que você mencionou, desculpa, qual é o seu nome mesmo? Eliane, justamente o que você mencionou aqui pra gente agora, que foi, né, até que ponto a tecnologia ela é boa para dentro da sala de aula ou para as crianças que a gente tem hoje, é justamente a evolução que nós tivemos da tecnologia, da educação 4.0 para 5.0, tá bom? Então antes, na educação 4.0 era justamente isso, levar a tecnologia até a criança. Então você pegar um celular de última geração e tal, colocar na frente da criança e ali ela se vira. Justamente, isso daí tem um impacto, né, negativo muito grande. Porque o que essa criança vai fazer com essa tecnologia? É uma coisa a se pensar, né, para a gente estudar. E a tecnologia, a educação 5.0 chegou justamente para quebrar um pouco desse paradigma. Por quê? Olha só, a educação 5.0 possibilita levar a tecnologia como meio para alcançar as habilidades e competências socioemocionais. Então, o que isso quer dizer, gente? As crianças de hoje em dia, né, a gente vê que tem muitos que estão ali com depressão, com ansiedade, criança, pequenininho, e já tem esse impacto, né? Então, a tecnologia, a educação 5.0, ela chega para a gente conhecer melhor os alunos, conhecer melhor as pessoas, né, também, porque os professores também vão usar muito dessa educação 5.0. Então, ela é um meio para alcançar as habilidades e as competências. Mas que habilidades, quais competências que a gente quer desenvolver com os alunos, né? Através da educação 5.0, ou seja, através do meio da tecnologia. Pode passar, por favor? Olha aí. Então, quais são as habilidades e as competências que a gente quer desenvolver com as crianças a partir da educação 5.0? Primeiro, a criatividade. Então, a criatividade ela é uma coisa que tem que ser estimulada nas crianças hoje em dia. Por quê? Porque assim você consegue fazer com que a criança evolua e ganhe autoestima. E aí, nas aulas com a educação 5.0, essa criança vai se tornando cada vez mais empoderada. Essa criança não é uma criança que vai ser abalada, né, por qualquer um ou por qualquer situação. Então, estão aqui as habilidades e as competências que a gente quer tratar com as crianças na educação 5.0. A criatividade, a colaboração. Então, quando os alunos fazem uma atividade, por exemplo, eles não precisam fazer sozinhos. A gente pode estimular que eles façam em grupos. A comunicação. Então, quando o aluno termina uma atividade, só a nota é o suficiente para ele, será? Né? Ele fez lá uma atividade, e aí, beleza, ele tirou 10, maravilhoso, né? Mas, e aí? Ele só tirou 10? É só a nota que importa? Né? Se a gente lembrar um pouquinho aí da palestra anterior, a gente entende que só a nota não é o suficiente para a criança. Ela quer mais que isso. Então, por que a gente não traz essa pessoa, essa criança que tirou 10, ou esse grupo de alunos que tiraram uma nota boa, traz ele para frente da sala, dá autoestima para ele, autoconfiança. Ele tirou 10, ele sabe o que ele fez, como ele fez. E por que ele não pode ir lá na frente explicar para os coleguinhas? Isso não precisa ser do professor, isso pode ser um papel também do aluno. Primeiro, a gente sabe, né, estudos apontam que a gente aprende melhor ensinando. Né? Tem gente que aprende melhor vendo vídeo, tem gente que aprende melhor na escola, tem gente que aprende melhor lendo um livro, mas o maior ganho, né, é ensinando outra pessoa sobre aquele assunto, tá bom? Então, por que não estimular a comunicação desse aluno, para não ter tantos alunos retraídos como a gente tem hoje? Eles são uma pessoa na frente das telinhas dos celulares, mas quando você vai conversar com ele pessoalmente, ele é outro. Quer dizer, está faltando autoestima, está faltando autoconfiança nesse aluno. E como que a gente ganha isso? Trazendo ele na frente da sala, o aluno super bom. E às vezes o aluno que tirou uma nota baixa também, por que você tirou essa nota baixa? Né? Às vezes não é desinteresse do aluno, às vezes é uma coisa que está confusa na cabeça dele. E pode estar confusa também no restante das crianças, né? Da sala ali de aula. Então, por que não chamar esse aluno para frente para falar um pouquinho do porquê que ele acha que errou e como que ele conserta isso? Como que ele faz a atividade correta, então? Né? Então, é uma coisa para a gente se pensar. O aluno tirou 6. Tá, e aí? Né? Educador 5.0.
Vamos usar alguma tecnologia para fazer com que esse aluno ganhe autoestima, porque ele tirou 6, não foi porque ele quis. Ele não levantou 6 horas da manhã e falou assim, hoje eu não vou estudar, hoje eu vou tirar 6 lá na atividade que a professora vai passar. Não é isso, tá? O aluno acorda às 6 horas da manhã para ir para a escola para aprender. E aí quando ele chega e tira uma nota 6, quando ele tira uma nota baixa, qual atitude que a gente pode ter para melhorar o desempenho desse aluno? Tá bom? Então são formas diferentes da gente trabalhar. O mundo está revolucionando, né? A educação está revolucionando, tá bom? Proatividade. Então, o que quer dizer proatividade? É ele fazer por saber fazer, né? Às vezes a gente fica muito preso na apostila. Então, o que tem lá na apostila? Atividade, você passa para o aluno uma atividade de 1 a 10. Mas tem até o 15, né? Que 1 a 10 você explicou e da 10 em diante você vai explicar na próxima aula. E o aluno tem capacidade, ele já estudou em casa, ele consegue fazer até a 15. Né? Por que não? Estimular a proatividade do aluno. Pensamento crítico. Então, que habilidade, que competência que a gente quer adquirir com o pensamento crítico? É justamente o aluno não somente aceitar, e muito foi falado disso na palestra anterior até, que o aluno não deve simplesmente aceitar, né? Tudo bem, nós sabemos o que estamos falando, né? Como educadores, como estudiosos, vocês estão na frente da sala de aula sabendo o que você está falando. Mas por que não questionar o aluno? Você já sabe a resposta, né? Muitos foi falado agora há pouco, né? Por que esse copo é de plástico? Ele vai perguntar para você, você devolve essa pergunta para ele. É um pensamento crítico. É de plástico, por que também? Não sei, vamos pesquisar? Tem alguma outra forma da gente fazer isso? Que agrida um pouco menos o meio ambiente? Então são coisas para a gente pensar na nossa aula. E perseverança, que é sempre fazer o aluno acreditar que ele é capaz. Né? A gente entende que a educação em geral, ela vai muito mais para frente quando o aluno acredita nele mesmo. Quando o aluno tem autoestima, quando o aluno fala para ele mesmo, tem a consciência na cabeça dele, que ele é capaz. Então ele evolui. Podem prestar atenção, né? Se você tem um aluno mais retraído, que não acredita nele mesmo, é mais difícil de ele entender a matéria. Agora aquele aluno que tem autoestima, que ele é confiante, ele aprende a matéria de forma mais rápida. Bom, pode passar, por favor. Bom, e aí eu trouxe aqui para vocês um momento de reflexão, né, sabendo um pouquinho aí do que eu apresentei para vocês. Eu ouço muito isso, tá? Eu sou da área da educação, justamente da parte da tecnologia, então muito se ouve, né, essa frase, eu queria trazer para vocês, para a gente conversar um pouco sobre isso. Os alunos de hoje em dia não são mais como os de antigamente. Vocês já falaram, já ouviram alguém falando essa frase ou alguma coisa nesse sentido? Tipo reclamando, né? Caramba, esses alunos estão difíceis, esses alunos não são mais como antes o pessoal era mais educado, antes o pessoal aceitava aquilo que a gente falava e o que o professor falava era lei, era aquilo e pronto, né? Não tem questionamentos, certo? E vocês concordam? Quem concorda com essa frase? Levanta a mão. Concorda? Isso. Tem alguém que não concorda? Fala assim, não, os alunos de hoje em dia são iguais. Não mudou nada de 30 anos atrás. Mudou, né? Mudou, gente. Olha só. Hoje em dia, os alunos não são o mesmo. Mas como antigamente, graças a Deus, evoluímos. Nós, enquanto éramos alunos, era uma coisa. Hoje em dia é outra. Hoje em dia são outras pessoas. É outra sociedade que vive. Né? São outras tecnologias, são outros meios para alcançar os alunos, são outros estudos. As crianças já nascem com outras ideologias, ideias, né? Então, realmente, os alunos de hoje em dia não são como os de antigamente, tá bom? É isso mesmo. E hoje em dia a gente tem o quê? Tem ambientes especializados para criação, tem ambientes especializados para estimular a criatividade dos alunos, né? Hoje em dia tem tecnologia de ponta nas escolas. Canetas 3D, impressoras 3D, né? Antigamente era muito difícil, isso daí ninguém tinha. Hoje em dia, dependendo do aluno, da classe social que ele se encontra,
ele até tem um em casa, né? E ele já mexe com isso, ele já sabe, tá bom? Então os alunos não são mais os mesmos. Os alunos hoje têm acesso à tecnologia para chegar ao conhecimento. Então, antigamente, eu lembro muito dos meus professores de história, ciências, enfim, né? Desenhar um mapa na lousa. Olha, eu lembro, é gostoso pra caramba. Tinha um professor meu que desenhava um negócio, nem olhava para nada, já desenhava direto. Era fera, show de bola também. Desenhava lá biologia, né? Desenhava os órgãos e assim por diante. Show de bola também, isso daí alcança os alunos. Mas hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem um tablet para alcançar esses alunos. Agora, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado, justamente com o que a amiga ali falou pra gente. Tem que tomar cuidado, porque não é deixar o tablet na mão da criança, deixar o celular na mão da criança, colocar ele na frente de um computador e soltar ele. Não é assim. É se usar do meio para alcançar o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo não mudou. O objetivo de 30 anos atrás é o mesmo objetivo de hoje. Nós que estamos ali dentro da escola, qual que é? Fazer o aluno aprender, fazer o aluno conhecer tudo aquilo que tem para ele conhecer, né? Cumprir com a nossa obrigação do que a gente tem de aplicar para os alunos, tá bom? Então, realmente, os alunos de hoje em dia não são mesmo como os de antigamente, né? Pode passar, por favor? Hoje a gente está dando aula, hoje a gente está lidando com pessoas da geração Z. Vocês sabiam disso? A gente já estudou algumas vezes aí sobre as gerações. Então agora a gente tem a geração Z. O que é a geração Z? É a geração que tem 21 anos ou menos. Ou seja, até a galera que está lá no ensino médio faz parte da geração Z. Não é só aqueles que nasceram, 2012 para frente, né? Então, o que é a geração Z? É a geração que a gente tem hoje. Não tem como fugir, né? Tem como a gente controlar. Mas fugir da tecnologia é um erro. Porque a geração Z são nativos digitais. Você não usa na sua sala, mas tudo bem. Antes de chegar na escola ele estava usando, e depois que ele saiu ele também está usando o celular. Ele também está usando a tecnologia. Ele não para. Então eles são nativos digitais. O que a gente pode fazer? A gente pode ensinar a usar. Porque usar eles vão. Pega o ensino médio, vai lá na sala de um ensino médio. Eu duvido que tenha um aluno sem um celular no bolso. É uma segurança até. Os pais estão a todo momento mandando mensagem para os filhos. E aí, tá tudo bem? A aula tá boa? Você comeu no intervalo ou não? Né? Então a tecnologia está presente na vida da geração Z, né, de 21 anos ou menos. Está presente. Não tem como fugir. O que tem como é a gente aprender a lidar com isso e tomar as melhores decisões para alcançar o objetivo que a gente tem, tá? Eles gostam de ter seu próprio estilo. Então, você vai numa escola, você encontra, né, pessoas aí, os grupos, né, de pessoas aí com um estilo totalmente diferenciado do que a gente tinha antes, tá bom? Eles gostam, eles são empoderados. A geração Z tem empoderamento. Eu tenho esse estilo e esse é meu estilo, né? Eu acho que vocês lidam com isso no dia a dia. Então tem um aluno que chega lá um pouquinho mais de frentão, você vai conversar com ele, vai falar, tá bom, eu entendo e tal, mas esse aqui é meu estilo. Eu não vou mudar meu estilo, talvez eu me adeque para a escola, porque é um ambiente que eu tenho que usar um uniforme, eu tenho que usar um tênis, eu tenho que ir assim, tudo bem, eu aceito isso. Mas o meu estilo é meu estilo e pronto. Então vocês lidam com isso todos os dias. E exigem que a liderança mostre o seu valor. Gente, pega aí as crianças de hoje em dia. Vocês vão dar aula para esse aluno. Se você fraqueja um pouco na frente da aula, os alunos já perdem o interesse. Isso é notório. Tá? Os alunos eles são muito exigentes. Então a pessoa que está lá na frente, se ele não tem empoderamento, se ele não tem autoestima para concluir aquilo que ele está falando, os alunos hoje não prestam mais atenção. Então, se vocês não repararam nisso, comecem a reparar. Chega lá e começa a falar sobre uma pauta que você tem
muito conhecimento. Você estudou anos para saber. Todo mundo vai parar e vai olhar para você. Agora, se você chega lá e fala uma coisa que você não tem tanto embasamento para alcançar aqueles alunos, eles param de prestar atenção. Então, são alunos extremamente exigentes que a gente tem hoje. Eu não sei se vocês estão notando isso também, por mais tempo, né, na área da educação, mas é alguma coisa notória. Então, a geração Z tem algumas particularidades. Conectividade, eles estão conectados a todos os tempos, vocês também estão. Todo mundo está com o celular no bolso e provavelmente está vibrando aí, chegando mensagem em algum grupo, né, da escola e afins. Inovação, a geração Z, ela quer a todo momento mudar alguma coisa. Então, antes que o professor aplicava de uma forma, hoje os alunos já estão começando a se questionar. Hoje, o professor que desenha alguma coisa na lousa, o aluno ele não bate de frente com o professor, mas ele questiona. Professor, não seria mais fácil usar um projetor? Eles estão questionando agora. Autonomia. A geração Z gosta muito da autonomia. Então, não sei se vocês estão notando a dificuldade dos alunos receberem ajuda, principalmente dos mais velhos, eu creio. Né? Então, você vai ajudar a pessoa não quer ajuda, a pessoa primeiro quer tentar. Antigamente não, antigamente a galera falava assim, eu não vou nem fazer, porque eu sei que meu amiguinho aqui, ele vai fazer e vai passar para mim, então eu nem preciso fazer. Mas hoje em dia a geração Z quer ter autonomia, eles querem criar, eles querem fazer as coisas. Bom, pode passar, por favor? Então, quais são os adultos que nós estamos criando? Então, a geração Z logo serão adultos, né? E por quê? E o que a gente está fazendo com essas pessoas? Quais são as pessoas que a gente vai encontrar um pouquinho mais para frente, né, nas universidades, no mercado de trabalho? A gente vai encontrar pessoas criativas, porque hoje, em grandes corporações, o que eles buscam? Criatividade. Então, se a pessoa fica um ano fazendo a mesma coisa, não muda, a empresa já quer trocar. Né? O que move o mercado hoje? Pega aí qualquer nicho. O que está movendo o mercado? A criatividade, a inovação. Aquele que se cria e aquele que se inova sai na frente. Seja o nicho que for. Pode pegar o nicho mais antigo hoje. Se não tem criatividade, se não tem inovação, ele fica para trás. Tá bom? Então, na educação é a mesma coisa. Nós somos pessoas que estamos acostumados a dar aula de uma forma que nós damos há 20 anos, há 10 anos, há 30 anos, né? Mas agora as coisas estão mudando, os alunos estão mudando, a era está mudando. Então a gente tem que acompanhar isso, senão a gente fica para trás também. A gente não tem criatividade, a gente não tem inovação. Então como que a gente embasa isso e como que a gente faz para alcançar os alunos e quais são os caminhos que a gente pode, né, escolher para cada vez mais alcançar essa criatividade e inovação nas nossas aulas? É uma coisa para a gente pensar. A gente está formando adultos seguros. Por quê? Porque a gente estimula isso na educação 5.0. A pessoa é segura de si mesma. Ela tirou 9 na liçãozinha que ela fez e ela veio aqui na frente explicar para os outros alunos por que ela tirou 9. O que ela fez? Ela estudou em casa? Ou é uma coisa que ela já tinha estudado antes? Então é uma pessoa segura de si mesma. Ela sabe fazer aquele nicho de coisas e ela sabe até onde ela vai. Ela sabe que tirou 9. Uma questão ela errou. Então ela é segura de si mesma, ela não está desempoderada, aquela criança. Aquela criança vem aqui na frente com empoderamento de falar, tirei 9, acertei 9 questões, fiz essas 9 aqui porque eu estudei em casa, ou porque um dia antes eu assisti um vídeo no YouTube sobre isso e eu tirei 9. Essa questão aqui eu não acertei porque realmente eu não estudei, deixei passar em branco. Então é uma pessoa, né, que é o quê? Segura. Então ela está construindo sua segurança, tá bom? Formadores de opinião e críticos, né? Isso a gente vê muito na sala de aula hoje. Então os alunos, né, a gente já conversou sobre isso. As crianças não estão mais apenas aceitando o que nós estamos falando. Eles querem saber o porquê. Por que é assim, né? Por que mudou, tá bom? Comunicativos e muito mais.
Então, assim, são habilidades que a gente quer desenvolver com as crianças da educação 5.0, que é para eles não ficarem para trás. Porque daqui para frente, o mercado de trabalho está exigindo outras coisas. Antigamente se exigia um nicho de coisas e hoje em dia se exige outro, tá bom? Então a educação 5.0 chega para nortear isso. Nortear o que esse aluno tem que ter de diferencial para daqui 20 anos ele se destacar no mercado de trabalho. Porque apenas um currículo, né, apenas entre aspas, mas um currículo, uma nota boa, né, às vezes não é o suficiente. Então hoje em dia, se vocês pegarem aí algumas corporações, vocês vão ver que os diretores do negócio não tem faculdade. Né? Não tem. Mas o que ele faz? Ele faz o serviço. Ele tem criatividade, ele tem inovação, ele sabe o que ele está fazendo, tá bom? Então assim, as crianças estão caminhando para esse caminho, mas a gente quer o quê? Que eles tenham formação. Então a gente tem que adaptar a nossa formação para atender esses alunos que vão estar no mercado de trabalho daqui 15, 20 anos. Tá bom? E a educação 5.0 é justamente isso. Nortear o que a gente deve ensinar para os alunos. Quais tecnologias eles devem utilizar para alcançar esse objetivo final, para daqui 10, 15 anos eles estarem no mercado de trabalho de forma diferenciada. Né? E olha aqui eu até coloquei uma fotinha de uma menina mexendo com caneta 3D. Tá bom? Então, o que a gente explora na caneta 3D? É uma coisa dispensável, não é? A gente está estimulando a criatividade dela, a gente está estimulando o uso da tecnologia, a gente está desmistificando a dificuldade que a tecnologia traz, porque de uma forma como a gente usa o lápis de colorir, ela pode usar a caneta 3D e fazer um objeto tridimensional, não precisa ser só no papel, pintado, né? Ou então não, a criança ela pode pintar um bichinho lá, né? Talvez um país, enfim, né? Seja qual for a atividade, a criança pode pintar com lápis de cor, mas ela usa um aplicativo no celular e quando ela coloca a câmera ali em cima desse papelzinho que a criança pintou, aquele objeto sai de uma forma de realidade aumentada, né? Exatamente com as cores que ela pintou. Então, quais são os limites da tecnologia hoje em dia? A gente não conhece. São várias, né? Então, a gente tem o que hoje? A gente tem óculos de realidade virtual, celular, tablet, computador, impressoras 3D, canetas 3D, eletrônica, elétrica, né? Montagem de projetos. Então, tem uma série de coisas que a gente traz ali na educação 5.0 que a gente vai usar como um meio para alcançar um fim. Por exemplo, alguém aqui já pensou como que a gente usa a impressora 3D dentro da sala de aula? Não? Tem alguém aqui que é formado ou professor ou tem bastante conhecimento na área de biologia? Biologia não? Matemática? Não? Matemática ali, achamos o matemático, né? Então hoje na aula de matemática você está ensinando plano cartesiano para as crianças. E aí eles desenham isso no papel, né? Tem toda a forma como a gente aplica, né? E se a gente pudesse aplicar esse mesmo conceito, você já vem aplicando, você já tem embasamento naquilo. Mas e se a gente pudesse imprimir em 3D um joguinho que de forma descontraída você iria primeiro fazer com que os alunos entendessem aquele assunto para depois chegar com a matéria da forma que a gente está acostumado, né? Seria uma coisa diferenciada, tá? Na própria impressora 3D, ele pode ensinar plano cartesiano, porque a impressora 3D é o plano cartesiano. Tem o plano X, plano Y, plano Z, né? Tem tudo isso, a própria impressora 3D. Uma professora de biologia, que eu gosto muito de dar esse exemplo, como que é para a gente diferenciar ali as células animais e as células vegetais, né? Aí tem o desenho, né? A vegetal é toda assim, e a célula animal parece um feijãozinho, tem um núcleo,
Não é isso? Que a gente aprendeu há muito tempo atrás? Tá, mas como que a gente vê isso na sala de aula? Vocês lembram? Eu vou contar a minha experiência, não sei se vocês compartilham dessa mesma experiência. Mas para mim notar aquela diferença, eu via numa apostila onde tinha um borrão preto, que falaram que era a célula animal, e outro borrão preto, que falaram que era a célula vegetal. Mas dos borrões eu não conseguia enxergar dentro o que tinha. Eu sei que era um borrão, né? E aí a professora ia lá e já era diferenciada, né? A professora ia lá e desenhava na lousa, para a gente entender melhor, tá? Mas e se em vez disso a gente utilizasse da caneta 3D, da impressora 3D, para a gente imprimir aquilo e dar na mão das crianças, para elas pegarem, para elas verem qual que é a diferença? Seria melhor, não seria? E se em vez disso, ainda mais tecnologia, se em vez disso, daquela apostila com 2 borrões pretos, a gente colocasse um óculos de realidade virtual, onde o aluno colocasse o óculos e viajasse totalmente para um universo onde ele conseguia ver exatamente, por exemplo, um laboratório, onde ele ia conseguir ver e até mexer um pouquinho na célula animal e vegetal para saber a diferença entre um e outro. Então é uma forma diferente da gente aplicar isso. Então veja bem, né, eu gosto de voltar nisso. Estamos usando a tecnologia como um meio e não como um fim. Essas são as tendências: realidade aumentada, realidade virtual, celular, utilizar o celular como meio, utilizar o óculos de realidade virtual como meio, tá bom? Pode passar, por favor. Agenda 2030, não sei se vocês conhecem a Agenda 2030, tá? São as 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está ali, embasado também na Educação 5.0, não somente na tecnologia. É que nem eu falei, tecnologia pela tecnologia é uma coisa de Educação 4.0. Você mostra a tecnologia para o aluno e deixa lá. Esse não é o objetivo. O objetivo é usar a tecnologia como meio. Então, a Agenda 2030, ela traz para a gente um pouquinho também do embasamento para a Educação 5.0. Então, a gente está usando a tecnologia como meio. Tá, beleza. Mas e aí? Né? Tem que ter um embasamento nisso daí tudo. Então, chega aqui a Agenda 2030 com os 17 objetivos, né, de desenvolvimento e sustentabilidade, que é a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar. Estou lendo porque eu acho que nem todos estão enxergando tudo, tá? Educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implantação. Então, o que isso daqui é? Um norte para nós, para falar sobre a tecnologia também. Né? Então, a gente está falando da tecnologia, mas tem que ter um embasamento, uma preocupação. Qual é essa preocupação? É a preocupação, né, da Agenda 2030, que são essas 17 ODS, que tem como um embasamento a sustentabilidade. Tá bom? Pode passar, por favor. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o que é um ambiente de tecnologia 5.0, um ambiente de educação 5.0. O que os alunos estão aprendendo? Está tendo perda ali de embasamento? Está tendo perda pedagógica? Porque uma coisa é usar a tecnologia em vão, para brincar, e outra coisa é usar a tecnologia com embasamento. Cada aula mostrando para nós as habilidades e as competências que nós queremos atingir com os alunos. Então, aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês de uma sala, né, é um ambiente específico para a educação 5.0. Tá? Aqui nessa sala, os alunos aprendem sobre as novas tendências tecnológicas, internet das coisas, mundo virtual,
né? Realidade aumentada, tá bom? IoT, que é a internet das coisas, games. Games hoje é um grande problema para nós, né? Mas será que a gente não pode usar o game para aprender alguma coisa? Muito se fala hoje da gamificação, né? Então a gente tem que entender que o game tem os games ruins e tem os games bons, mas tem a tecnologia de qualquer forma. Então como que a gente vai utilizar essa tecnologia para atingir os alunos, tá? Então esse daqui é um ambiente específico para tecnologias novas, tecnologias inovadoras, tecnologias onde traz para o aluno ali uma inovação naquilo que ele está tendo no dia a dia. Óculos de realidade aumentada, games e assim por diante, tá bom? Aqui estimula muito a criatividade também. É um lugar, é um local onde o aluno ele vai criar, por exemplo, uma empresa. Ele vai defender uma ideia, ele vai ser crítico. Ele está aprendendo sobre o conteúdo e depois vai apresentar lá na frente. Vai defender sua ideia. Né? É um ambiente onde proporciona tudo isso para ele, tá bom? É um embasamento muito mais empresarial e de tecnologia para a educação 5.0 do que realmente, né, a criatividade. Mas se você passar mais um slide, olha só, um outro ambiente que eu queria apresentar para vocês. Ó, aqui é um ambiente propício para criatividade. Usa tecnologia também. Ó, as impressoras 3D funcionando, canetas 3D, afins. Drones. Enfim, o vídeo é mais curtinho mesmo, tá? Mas só quero mostrar para vocês. Então essas tecnologias já fazem parte da vida das crianças. As crianças já sabem. Quando a gente chega e vê uma impressora 3D, eles não ficam animados assim, uau, uma impressora 3D. Eles já sabem o que é. Então como que a gente se utiliza dessa tecnologia, né, dentro da sala de aula? Tá aí o questionamento da educação 5.0. É um trabalho que eu venho fazendo já há 10 anos, né? E proporcionar isso para as crianças tem sido muito motivador, porque a gente sabe que se fosse apenas para apresentar a tecnologia, apenas para fazer um projeto, aquilo não teria valor. Mas aula por aula, você ter um embasamento, você estudar ali as habilidades, as competências que você quer atingir com os alunos, se utilizar da tecnologia como um meio para alcançar objetivos finais, que estão aqui os professores, né? De biologia, de matemática, de física. Então, enfim, e se utilizar da tecnologia para chegar nesse aluno de forma diferenciada, é o futuro. É a educação 5.0 e é o que eu queria apresentar para vocês hoje. Pode passar, por favor? Então é isso, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, espero que vocês tenham gostado.